Oi, turminha! Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o nosso assunto, dessa vez trabalhando sobre a distribuição da população brasileira, certo? Nós temos aí o conteúdo referente à página 72 do livro de vocês, certo? É a continuação, então nós vamos estudar hoje da página 72 até a página 75, certo? Vamos ficar atento a algumas informações dessa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a distribuição da população brasileira pelo espaço, bem como os fatores responsáveis pelo crescimento dessa população no mundo, certo? No planeta, o Brasil ele é considerado um país populoso. Ele é o quinto maior do mundo em população. Populoso significa população absoluta, certo? O total geral de pessoas que vivem em uma área, que vivem em um país. Mas, sobre o ponto de vista da população relativa, o Brasil ele é pouco povoado, certo? Tem aproximadamente 26 habitantes por quilômetro quadrado. Significa uma densidade demográfica mais baixa do que a do planeta Terra, que é em torno de 30 pessoas por quilômetro quadrado. E esse número, né, significa que eu tenho, digamos, esse número em relação ao Brasil, significa que eu tenho bastante espaço no território brasileiro para comportar mais gente, certo? Só que não é isso que nós queremos. Vale ressaltar que para eu saber a densidade demográfica de um território, eu vou pegar a quantidade do meu território, certo? E vou dividir pelas pessoas que tem nele. E aí eu tenho a quantidade de quantas pessoas vivem por quilômetro quadrado. E isso nós chamamos de densidade demográfica, certo? Quantas pessoas vivem se eu pego toda a extensão territorial do Brasil e divido pela quantidade da população. Vamos observar esse mapa sobre esse processo de distribuição. A população brasileira encontra-se muito mal distribuída pelo espaço, certo? Se nós formos aqui olhar qual é a área de maior concentração de população, muitas pessoas vão responder São Paulo, certo? Só que São Paulo, ele é um estado. Nós estamos falando, certo, da área. Então, essa área é o Sudeste. Então, toda essa orla litorânea do Brasil é a principal área de concentração urbana do litoral brasileiro. Então, quando se fala, certo, da área mais povoada do território brasileiro, nós não estamos falando de cidade, nós não estamos falando de município, nós não estamos falando de região, certo? Nós estamos falando da área litoral leste do território brasileiro, que é essa que vocês observam, onde nós temos a maior concentração de bolinhas verdes, certo? Que fatores possibilitaram a concentração humana no litoral brasileiro, certo? Vocês podem, certo, até responder que são os fatores naturais. Nós temos a colonização que começou aqui também, certo? Só que nós temos uma questão aí, certo? Que sobre essa localização. Como vocês podem observar, não existe nada certo que impeça o povoamento do restante do território. Existia um paredão impedindo que as pessoas fossem para as outras áreas do território? Não. Foi a questão do clima. Mas se o clima dessa região fosse desértica, será que nós tínhamos a maior concentração de pessoas também nesse território? Também não, certo? Nós temos, certo, o que favoreceu. Nós temos a informação importantíssima sobre o processo de colonização, certo? Nós temos no litoral brasileiro o primeiro local que os colonizadores tiveram acesso, e eles tiveram acesso e se fixaram nesse território não por outros, quer dizer, lógico que tem uma série de motivos, mas os motivos mais importantes que levaram eles a se concentrar nesse território foram os fatores naturais favoráveis. Um deles foi a existência das conhecidas terras baixas, certo? Que estavam ao longo do litoral brasileiro. Nós tínhamos solo fértil, certo? Um clima úmido, pela proximidade do mar.
Esses foram os fatores responsáveis por essa concentração humana, certo? Nessa região. Não foi só a questão de, foi o local que os colonizadores chegaram. Não, foi esse conjunto que favoreceu. Eles sozinhos não seriam capazes de permitir, certo? Eles sozinhos, independentes, não seriam capazes de permitir essa maior concentração da população no litoral brasileiro desde o período colonial, ok? Então, e nós temos, certo? Então, uma maior concentração que vocês observam na cor verde, quanto maior o número de bolinhas verdes aí, certo? Nesse mapa significa maior concentração de pessoas. E em relação, gente, ao interior, certo? Que são as áreas mais distantes do litoral, nós temos vazios demográficos, certo? Esse interior, certo? O interior desse litoral, nós temos a Amazônia, certo? Esses trechos mais aqui em áreas de fronteiras, certo? O interior, por exemplo, da região Nordeste, nós temos o sertão. O interior da região Sudeste, nós temos o Pantanal. Então, essas são as poucas áreas, certo? Essas são, na verdade, as áreas com pouca população. Então, nós vemos aí que tem um fator também predominante que expulsa, que impede a concentração de pessoas nesse território. Esses fatores são conhecidos como os fatores naturais, certo? É a questão climática, é a questão da floresta amazônica, que são áreas florestais, então impede também o povoamento humano. Tem todos os critérios aí responsáveis por esse processo de distribuição desigual da população brasileira. Agora, se nós observarmos aí nesse mapa, gente, a porção sul, certo? Que é essa última porçãozinha mais estreita do território brasileiro, onde nós temos aí a região sul, certo? Centro-sul também aí pegando, tanto no litoral quanto mais no interior, nós temos praticamente uma ocupação em equilíbrio. O litoral vencendo, lógico, e o interior com menos população, mas não tão vazio, certo? Então, nós começamos aí a afunilar a população quando se trata dessa região. O crescimento da população é o aumento, certo? A população brasileira, ela aumenta em função de dois fatores. O primeiro são as imigrações, como nós já vimos, e o crescimento vegetativo. Qual dos dois é o mais importante aqui no Brasil, certo? O crescimento vegetativo. Qual o significado disso? Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, que é igual a saldo, certo? A saldo positivo entre nascimentos e mortes. Nasce mais do que morre mais, certo? Quer dizer, essa era a nossa realidade anterior. Agora nós estamos em uma realidade atípica, muito diferente dessa que já vem sendo trazida e trabalhada na sociedade, nos livros de geografia e história com o passar do tempo. Nós estamos vivendo uma situação que ainda estará nos próximos livros didáticos de vocês, certo? Então, nós conseguimos observar aí essas diferenças gritantes em relação à população brasileira e à sua distribuição no espaço. Nós vamos ver agora, certo, que essa desigualdade no território brasileiro, ela não se equivale apenas à distribuição da população pelo território, mas que nós temos também um Brasil conhecido como um dos países com os maiores índices de desigualdade social, e nós vamos estudar agora também essa parte, certo? O Brasil, ele não é um país com desigualdades apenas na distribuição da população pelo território, mas também na distribuição das riquezas e nos acessos aos serviços, certo? Eu coloquei aqui a página do livro de vocês, onde nós encontramos a nossa primeira atividade. É a página 72 do livro de vocês. Daqui a pouco eu volto para explicar essa atividade para vocês, certo? A continuação da nossa atividade é na página 73 e nós vamos estudar agora sobre a desigualdade social, onde nós encontramos a outra atividade do livro de vocês, certo? Mas vamos entender do que se trata essa desigualdade social no território brasileiro. O Brasil, ele é um dos países com as maiores desigualdades sociais no mundo, certo? As desigualdades sociais,
Essas desigualdades sociais, elas manifestam-se na diferença de renda entre as pessoas, a questão do acesso à moradia, dos bens de serviços, como, por exemplo, o acesso à água tratada, o acesso à coleta de lixo, o acesso a saneamento básico, o acesso, por exemplo, a médicos, ao sistema de saúde, o acesso à internet, como a gente vem encontrando nesse momento grande dificuldade justamente pela essa questão da má distribuição de renda existente no nosso território, certo? Então, esses são os fatores relacionados a essa má distribuição de renda da população. E o que é que isso significa? Significa, gente, que de um lado eu tenho uma pequena parcela da população, certo? Que ela concentra a maior quantidade de riquezas, certo? A menor parte da população brasileira ganha mais, tem mais acesso, mais riquezas concentradas, e a maior parte da população brasileira, que é uma grande quantidade, digamos que assim, 60% da população brasileira, nós temos a população onde faltam esses serviços, onde faltam esse acesso. Nós temos aqui no livro de vocês até um dado referente a isso. Ele aborda a seguinte questão, certo? Que segundo os dados do IBGE de 2017, o grupo de 50% mais pobre dentro do território brasileiro, certo? Eu falei 60, nós temos aqui o número de 50, ganhou, em média, R$ 754, ganha em média R$ 764 por mês, segundo os dados do IBGE, certo? É apenas uma média. Então, nós temos justamente essa diferença, uma grande concentração de riquezas de um lado, na mão de pouquíssimas pessoas e muita gente com pouco. E isso gera outros problemas, certo? Dentro dessa sociedade. E dentre esses problemas, mais uma vez, nós temos, por exemplo, a questão da localização das moradias, nós temos, por exemplo, a distribuição dos meios tecnológicos, onde nós encontramos, de um lado, uma população completamente equipada, por exemplo, nesse momento, para assistir aulas online, e uma outra população que já tem uma dificuldade por não ter acesso nem à internet, nem a computador. Então, tudo isso, gente, é fruto dessa desigualdade social que existe no território brasileiro, certo? E eu estou falando isso porque se enquadra com a realidade que nós estamos enfrentando nesse momento, certo? Uma das maiores dificuldades que nós estamos encontrando é a questão da comunicação, e a comunicação, ela também é escassa para os grupos onde nós encontramos essa população com uma renda mais baixa, certo? A comunicação, os meios de transporte, a saúde, a educação, elas acontecem de maneira desigual dentro da sociedade devido à diferença, essa diferença de renda entre a população. É isso que eu queria dizer para vocês, certo? Nós vamos voltar agora para a nossa atividade. A nossa primeira atividade é essa, da página 62 do livro de vocês. E a primeira questão quer saber o seguinte: observe a unidade da federação onde você vive e identifique as áreas que áreas apresentam maior concentração populacional. Responda em seu caderno. Então, vocês vão aí, certo, colocar que detalhe, ele quer saber sobre as áreas, e como nós vimos aqui no início do nosso vídeo, certo? A área que ela apresenta maior concentração populacional é o litoral brasileiro, certo? O litoral leste brasileiro. Lembrem-se dessa informação, nós não estamos tratando nesse momento de cidades, certo? Nós não estamos tratando de estados, nós estamos tratando de uma área do território brasileiro. Na segunda questão dessa página, nós temos pedindo para que vocês expliquem e retornem à unidade 1 e 2, que nós já estudamos, explicar por que essa concentração ela ocorre no litoral brasileiro. Também falamos nesse vídeo, certo? Nós temos aí a chegada dos colonizadores, eles encontraram características climáticas, solo rico, disponibilidade de nutrientes no solo para produzir os alimentos, por isso eles se concentraram nesse território. Qualquer coisa é só voltar ao vídeo e observar essas informações. Na terceira e quarta questão de vocês só precisam observar o mapa. Agora, o que é importante aqui é a quinta questão. Ela pede para vocês imaginarem se eu pegasse a população da China e jogasse lá na Rússia. Seria povoado
ou pouco, seria populoso ou pouco povoado. Gente, a Rússia ela tem um território enorme e a China uma população gigantesca. Então, se eu pegar a população da